Olá, tudo bem? Olá, Jean Paula, tudo bem? E você? Tudo bem também. Como é que tá, Eveline? Tudo ótimo, graças a Deus. Como tá de Então tá bem. quarentena por aí? Tá bem. Acho que a gente está se acostumando, todo mundo buscando entender o que que vai acontecer, como que trabalha, mas acho que tá bem. Acho que, na verdade, nós somos privilegiados, né? Assim, olhando o que está acontecendo em algumas cidades ou em algumas regiões das cidades, acho que a gente tem um privilégio muito grande de poder estar num ambiente seguro. Aqui no Sul, principalmente, as coisas estão muito controladas quando comparado em São Paulo. Então, acho que tem que rezar e acompanhar os demais. Graças a Deus. Sim, Obrigada, Jean Paulo, pelo de convite, de nada. aceitar o convite, de estar aqui um pouco com a gente, contando um pouco mais sobre rastreabilidade, que é um assunto super interessante aí da cadeia como um todo, né? Entender todo esse trajeto que o alimento faz, desde o campo até chegar no supermercado. Acho que vai ser uma novidade para muita gente que está aqui. Eu também tenho acompanhado alguns assuntos relacionados, mas não conheço muito, já vou te avisando Sim, que vão ter várias dúvidas e eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente para poder compartilhar um pouquinho. agradeço. Eu que te agradeço. Ô, Jean Paulo, vamos começar para contextualizar todo mundo, né? Como é que funciona a rastreabilidade do alimento, né, dos alimentos? O que é e qual é a importância dela? Conta um pouquinho para a gente, por favor. Eu estava ouvindo você falar no começo e você falou o trajeto do alimento do campo à mesa. Na verdade, na essência mais básica, mais simples, é isto mesmo. É assim, Ah, qual é o tá. caminho que o alimento que percorreu nas diversas etapas e cada cadeia produtiva, cada sistema de produção ou processo tem uma maior ou uma menor complicação, uma maior ou menor dificuldade de controle. Então, desde a produção, a sua distribuição ou o seu processamento, caso seja um alimento, um produto industrializado, até a área de comercialização. Aí nós estamos olhando numa cadeia de varejo lá na ponta. Cada momento desse nós temos registros específicos identificados em cada uma dessas etapas que o elo final, que é o consumidor, pode ter a possibilidade de acompanhar em caso de ter algum problema ou também em caso de querer saber de onde vem o alimento. É importante quando a gente conversa sobre isso, acho que as pessoas sempre têm uma correlação. Eu tenho rastreabilidade, eu tenho qualidade. Não necessariamente. Eu tenho rastreabilidade, eu tenho controle das fases, das etapas que acontecem, que podem gerar um maior nível de qualidade, mas não necessariamente existe uma garantia da qualidade, né? E o outro ponto importante é a gente precisa combinar qual é o nível de profundidade do que eu quero registrar em cada etapa dessa, porque hoje, por exemplo, na legislação, na parte de proteína vegetal, de alimento vegetal, principalmente frutas, legumes e verduras, é muito simples o processo que está sendo exigido. Eu tenho que saber de onde veio e para onde eu estou mandando. Então, não me exige detalhamento mais específico sobre o elo anterior. Quando eu sou produtor, eu tenho que ter os registros daquilo que eu apliquei, dos meus manejos, da data de plantio, data de colheita, né? Ou no caso de animal, da alimentação que foi utilizada, da parte de medicamento que foi utilizado, para mim, para os meus registros, mas assim, o processo mais simples é de onde veio para onde foi. Então, é importante combinar isso também, porque senão a gente às vezes cria uma expectativa de que a rastreabilidade eu vou ver tudo e no fim não vê nada e Sim. se fica desiludido. Cria expectativa e fica frustrado, né? Aí não adianta. Exatamente. Exato. Exato. Não, muito bacana. E conta pra gente um pouco sobre como o consumidor tem visto a importância da rastreabilidade hoje em dia, né? Acho que cada dia que passa, o consumidor está mais preocupado, né? Conta como você tem sentido aí na Paripasso essas mudanças aí no quanto ao consumidor. Consumidor, ele, se a gente ofertar isso e mostrar para ele a informação da origem ou dos elos anteriores, ele tem curiosidade. Todas as pesquisas que a gente acompanha aqui no Brasil, estou falando de anos atrás e também mais recentes, e fora, existe de fato uma vontade do consumidor de entender e saber a origem do produto, né? Sim. Só que na ponta final ele tem muita dificuldade de identificar isso. Ele não sabe exatamente como isso pode ser realizado. Os aplicativos, a utilização de
códigos de barra ou aqueles códigos 2D, os QR Codes, eles facilitam esse mecanismo, mas ainda tem muita dúvida em relação a como eu consulto e aquilo que eu vejo. Esse esclarecimento ele depende muito de dois elos principais aí da cadeia. Do varejo, né, na verdade, o varejo que lá na ponta faz a comunicação e a divulgação das ações ou daquilo que ele está expondo, e da própria indústria. Então, as indústrias que são maiores, aí nós estamos falando de Nestlé, de Unilever, essas indústrias que têm mais presença de ação em ponto de venda, elas conseguem fazer campanhas mais massivas, mas quando a gente vai para produtores menores, eles não têm essa condição. Então, definitivamente depende lá do varejo, né, de quem está fazendo a comercialização na ponta. Agora, o consumidor quer. Você pergunta para ele, você gostaria de ver? Sim, a resposta é, eu quero ver, me interessa. Mas tem um aspecto também, Evelina, interessante aqui, que o Ministério Público, olhando pelo lado mais da legislação, ele tem exigido essa informação na ponta, porque pelo Código de Defesa do Consumidor, quem comercializa lá no final é obrigado a dar informação de origem de alimentos perecíveis, né? Da origem dos alimentos perecíveis. Então, assim, tem uma questão legal aí também que acaba influenciando nessa necessidade de disponibilizar isso para o consumidor. Bacana, tem um ponto de vista regulatório. Eu também já não sabia dessas questões. Ô, Jean Paulo, e quais são os alimentos hoje que são rastreados aí, desde a produção até chegar lá na nossa mesa, como você comentou? Eu acho que do que nós acompanhamos, praticamente todos os alimentos perecíveis, de alguma maneira, eles têm registros dos seus processos, desde lá do campo até o consumidor, né? No nosso caso, o que eu tenho assim certeza absoluta é da parte de frutas, legumes e verduras, né? Daquilo que chega até o centro de distribuição dos supermercados e que depois de alguma maneira vai para a loja. Na loja, os produtos embalados têm a identificação única, exclusiva deles, e os produtos a granel, eles perdem a rastreabilidade quando se misturam na gôndola, porque ali eu tenho um produto que ele tem diversas origens que acabam sendo misturados ali naquele momento, né? Uhum. Proteínas, sucos, produtos transformados, normalmente eles têm uma informação do grupo de produtores que entregou aquele item para eles, só que na indústria também se mistura. O leite acontece a mesma coisa, né? Eu tenho um beneficiamento num determinado momento que ali eu tenho uma mistura. Então aquele lote ou aquela identificação daquele item é referente a um grupo de produtores, né? No frigorífico acontece a mesma coisa. Então, de certa maneira, com as suas diferenças de profundidade de controle, os alimentos hoje no Brasil, eles têm muita informação de origem e de rastreabilidade. Não necessariamente eles são mostrados na ponta, mas a indústria tem esses controles até por uma questão regulatória, como você falou. Sim, sim. Bacana. Pessoal, fiquem à vontade para enviar perguntas, podem usar aqui os comentários, eu vou acompanhando e anotando aqui. E também pode usar esses quadradinhos aqui, ó, com ponto de interrogação aqui do lado para enviar as perguntas que eu também vou fazendo ao longo do tempo. Nossa, eu estou cheio de curiosidade aqui para saber várias coisas. O Jean Paulo, é o seguinte, o produtor, hoje, como você disse, o consumidor está cada vez mais interessado, né, em saber, né, de onde veio, e tem todo um processo regulatório também que pede isso, né? Conta pra gente como é que é o passo a passo que acontece desde lá da fazenda até chegar lá na gôndola do supermercado, para a gente entender realmente como funciona todo o processo. Primeira coisa, o produtor tem que querer fazer isso, né? Assim, tem que ter vontade. É um trabalho de conscientização, né? Que acho que mudança de cultura, né, ali do produtor também. Essa questão, a palavra cultura, ela é fácil de ser falada e ela é difícil de ser implementada. Não, né? é a mais difícil, sem dúvida, né? Mas a gente tem grupos já de produtores em todas as cadeias de abastecimento que estão bastante sensibilizados com isso. Não necessariamente por uma questão regulatória, mas porque eles percebem que isso traz um nível de controle da atividade muito melhor.
E quando tem essa virada de pensamento, essa sensibilidade, ela se transforma, é muito interessante porque aí a gente vê que vira definitivamente um hábito, uma cultura dentro da organização, lá na produção. E não interessa o tamanho da empresa, pode ser alguém muito simples, como uma indústria, uma propriedade muito grande, assim, muito com uma complexidade do seu processo bem grande. Então, lá na origem tem esse aspecto, assim, acho que alguém tem que liderar e transformar a cabeça dessa base produtiva, né? Eu já vivenciei várias situações, então você começa num produtor pequeno, aí a esposa é que fala, olha, daqui que eu faço, porque você não tem essa habilidade, não tem esse, vamos dizer, o dedo dele nem cabe na tecla do celular, assim, sabe? Então, acontece isso. O filho, ou a filha, ou a esposa, ou os mais jovens, ou a mulher que é mais cuidadosa, ela acaba assumindo essa atividade de registros das informações. E nesse ponto, a gente sugere 3 registros básicos, assim, acho que é ponto de sobrevivência para o produtor e que resulta como saída a rastreabilidade, que é data que eu fiz o plantio, no caso de a parte agrícola, né? Os meus manejos, e aí eu posso começar pelos manejos que são mais críticos para a minha operação. No animal pode ser a parte de alimentação, na parte de agrícola a química, que eu acho que isso é o que o consumidor está muito preocupado na ponta, e depois data de colheita. Quando eu tenho uma data de plantio, eu tenho uma previsão de colheita. Se eu tenho a previsão de colheita baseado num desempenho daquela cultura, eu posso ter uma previsão de produto disponível para comercializar. Então, o meu ciclo todo começa a ter uma lógica para eu me organizar. Planto, faço o manejo, colho. Se eu tenho um plantio, eu tenho previsão de colheita. Depois, quando eu colho, vou verificar se a minha previsão estava adequada. Eu tenho uma taxa de eficiência dessa minha operação. E se eu tenho essa previsão de colheita numa determinada data, eu consigo também me organizar para aquilo que eu vou vender, né? E aí eu sei o que eu vou ter de receita. Então, o ciclo meio que se fecha nesse caminho. O elo seguinte, outro ponto importante, quando a gente colhe esse produto, ele tem uma origem, uma data, e um destino. Então, eu colhi nesse dia, estou mandando para esse lugar esse produto. Uhum. Essas 3 variáveis geram o que a gente chama de lote, que é o código de rastreabilidade. Tá? Tô anotando aqui. Esse lote... Tô adorando, quero saber tudo, já estou fazendo várias anotações. Esse lote é o RG desse item, é o que deveria seguir esse produto para as etapas para frente dessa cadeia de abastecimento. No elo seguinte, se eu não tenho uma transformação desse lote, ou seja, eu recebo ele numa caixa e simplesmente faço uma higienização e coloco e uma classificação, então vou colocar todos da mesma cor ou cores próximas, transformar numa caixa, pegar um morango, né? Vem numa caixa maior ali de 10, 12 quilos e eu transformo em bandejinhas de 300 gramas. Então eu monto aquela bandejinha, eu não deveria transformar esse lote, porque eu não mexi no estado do produto. Então eu mantenho a mesma identificação na bandeja. Você percebe que é sempre tudo muito associado à organização, né? Agora, se eu recebo esse morango e eu tenho 2 produtores que me entregaram no mesmo dia, eu vou classificar de 2 produtores diferentes, aí eu vou transformar num outro lote que referencia esses 2 produtores. Esses 2, entendi. E aí é uma combinação que vai acontecendo. Então, a nossa, vamos dizer, tarefa, basicamente, é orientar nesta organização desses processos para que esses registros sejam adequados, né? E se mantenham ordenados ao longo da cadeia. O distribuidor faz essa operação e manda para o supermercado ou para quem vai comercializar, e ele tem que fazer sequencialmente essa mesma etapa. Se ele não mistura ou se ele não tira da embalagem, ele mantém a identificação. Então, isso vai seguindo, né? Existem cadeias que são mais ou menos organizadas. Então, quando a gente pega a cadeia de peixe, nossa, vem de um monte de lugar, vai para depois se transforma em N de novo. A parte de fruta, legume e verdura é a mesma coisa. Vem de muitos lugares, vai para um Ceasa, um lugar que comercializa, se mistura e depois vai para outro. Então,
A dificuldade é manter esse ritmo de registro, né? Mas o conceito é muito simples. O conceito de aplicação ele é bastante simples. E o resultado é muito interessante. A rastreabilidade é resultado de organização. Né? Sim. Falei muito? Não. Se quiser, nós vamos até 10 horas da noite aqui. Tempo não é um problema. Ô, Jean Paulo, então acredito que assim, já tive a oportunidade de trabalhar em alguns projetos de gestão. Tá. Então, acho que essa aplicação deve ter os pilares básicos, né? E vai subindo até você conseguir organizar tudo lá no produtor. E acho que isso pode gerar para ele também uma melhor visualização, né? De tudo que ele está fazendo ali na propriedade dele. Você consegue citar alguns exemplos que o produtor conseguiu se organizar melhor aí, depois que aplicou a rastreabilidade, depois que vocês entraram aí com a Par e Passo para a rastreabilidade? Tem muitos exemplos. Tem, por exemplo, produtores que usavam 70% dos aplicações dele numa cultura bastante crítica de pimentão, conseguiram reduzir para 25% do químico e inverter essa parte do químico para o biológico. Óbvio que teve orientação técnica, tem responsáveis técnicos aí que são especialistas que ajudaram muito nesse processo. Nos registros dos manejos também desse grupo de produtores de pimentão, eles começaram a fazer, que está associado a essa mudança do químico para o biológico, os apontamentos das infestações de pragas, né? Então, com isso, as aplicações eram muito bem direcionadas. É uma técnica do MIP, né, que é o manejo integrado de praga. Essas coisas começam a se conectar e dar um impacto no bolso. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo são produtores que começaram a fazer esse processo e, por estar mais atento àquilo que eles estão registrando e mandavam para o cliente na cadeia, no elo seguinte, por exemplo, no supermercado, o índice de devolução dele melhorou muito também, porque ele toma mais cuidado com o alimento. É um alimento perecível, né? Quanto mais você vira, mais você bate, mais você tomba, ele vai piorando até chegar lá na mão do consumidor, né? Quando está ainda verde, eu estou falando muito da parte agrícola, né? Porque assim, o impacto ele é um produto muito sensível, né? E quando chega lá na ponta, numa gôndola ou em casa, a gente vê aquele item amassado, batido, podre, e não é o nosso desejo. A gente paga por esse item para levar um negócio bom para frente, né? Então, assim, devolução, redução de custo, melhoria de desempenho no aspecto financeiro, retorno financeiro, são vivências que a gente tem com muita frequência. Mas, de novo, não tem milagre. O produtor precisa, de fato, seguir ali a cartilha. Não, exato. A gente vê alguns desafios ainda em alguns produtores que não têm essa consciência da gestão ainda muito implantada, né? E isso tudo vem aí para contribuir, né, com ele, para ele enxergar, né, o que ele tem, o que ele está realmente acontecendo e colocar no papel, né? Então, aí vem uma outra dúvida, Jean Paulo. Como é que funciona? Vocês têm um software? Tudo por aplicativo? Como funciona? A gente tem, sim, o nosso negócio está baseado em software, em sistema, né? Porém, Eveline, eu acho não, na verdade a nossa experiência indica que se comece no papel. A gente não aprende a escrever no computador, a gente aprende a escrever na folha, né? E se não funcionar no papel, não vai funcionar no software. Acho que assim, quando a gente está fazendo aquela famoso caderninho lá, que você põe a caneta na orelha, o caderno da padaria que você fazia os registros ali para quanto que eu gastei, quanto que eu ganhei, no final tem um balanço. A hora que você faz aquilo no papel e cria o hábito, para depois ir para uma parte de software, é muito mais palatável, né? Então, a gente foi aprendendo que assim, quando a gente oferece essa nossa solução, às vezes fica, poxa, eu vou resolver minha vida? Não sei. Assim, vamos ver como é que você está organizado e como é que você reage nesse processo para depois o software facilitar este caminho. Mas o hábito e a rotina do dia a dia tem que estar dentro da tua atividade. Então, começa no caderninho, faz um exercício desse jeito, porque
Também, dependendo do tamanho da propriedade, quem registra essas atividades não é o dono, é alguém que trabalha junto. Então, o dono decide, mas a pessoa que está trabalhando Sim, não sabe nem do que se trata, né? exato. Então, tem que ser assim uma coisa muito bem combinada e organizada. Não, sem Mas funciona. dúvida. E tem que partir de cima para baixo, né? O produtor tem que se conscientizar, trazer os funcionários junto com ele, né? Para todo o processo funcionar, senão não dá certo, né? E deixa eu, mais uma dúvida que eu fiquei quanto à implantação. Desculpa, eu estava Tá espirrando frio. aqui. O pior é que eu nem tô com frio, mas aqui esses tempos secos e essas alergias elas vão piorando tudo. Então, e aí vocês fazem visitas frequentes aos produtores, à cadeia como um todo, para acompanhar esse processo de implantação? Como é que funciona aí? Ele pode começar, normalmente ele começa de maneira remota, porque nós estamos falando de cadastros, né? Então ele tem que Uhum. fazer uma base de cadastro, então, da minha propriedade, ponto de referenciamento, e depois são realizadas visitas no local, né? Bom que nesse período, esse é um resultado positivo do período aqui da quarentena, ou dos 90 dias, 60 para 90 dias que a gente está indo, porque todo mundo teve que se habituar ou aprender a mexer com as tecnologias aí remotas. Então, muitos Sim. produtores que a gente tinha dificuldade de fazer isso remotamente, eles já estão trabalhando dessa maneira. Facilita muito por conta de deslocamento isso, né? Assim, agiliza e barateia muito o custo também. Então, ele conecta, ele mostra como é o processo dele. Semana retrasada, por exemplo, a gente teve um cliente ali do Triângulo Mineiro, que produz avocado, abacate, tem banana, tem café também, é certificado para exportação. Ele filmou todo o ciclo, o processo dele, desde o recebimento ali na estrutura dele de processamento, e foi falando, olha, aqui eu recebo, eu faço isso, depois vem para cá, foi mostrando o equipamento, o maquinário, facilita muito para a gente orientá-lo. E a hora que tiver a possibilidade de visitar, a gente chega lá muito melhor preparado para ajustar fazer o ajuste fino desse negócio, né? Isso facilita demais, né? Sim, Conseguir avaliar a distância e, sim, é, acho que todo mundo, né, de consultoria e das áreas de consultoria estão passando por isso, tendo que se adequar aí a essa nova modalidade online, né? Até sim, consultas médicas, né, estão sendo feitas sim, aí online, então todo mundo está passando por isso. Eu vou pegar algumas perguntas que o pessoal tá enviou. bem. Uma pergunta aqui da Roberta Páfaro. Obrigada, Roberta. Parabéns pelo assunto abordado. Você acredita que após o coronavírus, a rastreabilidade dos alimentos será mais rigorosa? Eu não sei se mais rigorosa. Eu acho que a gente ainda tem uma oportunidade de deixar ela mais visível, transformá-la mais, deixá-la mais evidente para o consumidor final. A preocupação, principalmente com. Temos hoje no Brasil uma preocupação muito forte com o químico, o agrotóxico, o Sim. agroquímico, o defensivo agrícola, né? Os diversos nomes aí técnicos. Pouco se fala sobre o microbiológico. Eu acho que depois na Europa, nos Estados Unidos, muito dos problemas foram mais associados ao microbiológico. Então, provavelmente, teremos mais atenção nesses aspectos. O grau de higiene, a preocupação com esses assuntos aumentarão. Já estão aí na prática, né? Nunca a gente lavou tanta mão e usou tanto álcool, né? Gel. Sem dúvida. Então, acho que, não sei se a gente nós vamos esquecer um pouquinho, é natural que a gente vá relaxar depois quando a coisa estiver mais equilibrada, mas o nível de padrão de qualidade, de preocupação, ele sempre sobe, ele eleva e fica num patamar mais alto. Sim, né? Acho que vale para todos os alimentos, né? Vale. As pessoas, a origem da pandemia ainda não foi, né, completamente elucidada, né? E aí tá todo mundo colocando culpa em alimentos, em carnes, principalmente, enfim. Então, cada vez É, mais o consumidor está ficando preocupado, né, João Paulo? exatamente. Enfim, e É, tem mais um pedacinho aqui da pergunta da Roberta. E deixa eu ver se eu coloco ela aqui na tela para a gente ver. Não dá para ver o resto. Roberta, manda aí nos comentários depois sobre a exportação que você perguntou. A pergunta cortou. Tem mais uma pergunta aqui. Pessoal, fiquem à vontade aí para enviar perguntas. O Jean Paulo tem um monte de conhecimento para compartilhar aqui com a gente. Senão só eu vou perguntar e vai ficar. Daqui a pouco vai falar, essa doida quer saber demais. Aí tem uma da Rafaela aqui, ó.
Como a indústria de ração entra nessa questão? Tem alguns, vocês também fazem rastreabilidade desses produtos? Existem alguns requisitos específicos, alguns POPs? Todos têm, assim, na verdade, dentro de uma certificação, eu não participei de nenhuma implantação de rastreabilidade na indústria de ração, mas eu conheço um pouquinho da parte de certificação da indústria de ração para as boas práticas agrícolas, né? Para as boas práticas de produção, nesse caso, né? Dentro da certificação tem um bloco, um módulo inteiro associado à rastreabilidade. Então, qual é a origem dos ingredientes que compõem aquela dieta, aquela ração? Aí vai ter o lote da batida, né? Esses ingredientes que foram utilizados para esse lote, também tem os lotes. Então, se eu estou falando de suplemento mineral, eu estou falando dos micro e macroelementos, né, que aí eu vou ter as fábricas que mandaram nos seus sacos os lotes. Isso tudo tem que estar vinculado naquela batida que vai gerar um novo lote. Então, tem POP, sim, de controle. Eu visitei algumas fábricas que têm esses controles. Não são coisas complicadas também. E, de novo, volta para a organização de processo. Assim, fluxo de entrada, o que eu recebi, o que eu utilizei nesta batida com os seus lotes que geraram uma nova configuração e que vai ser um lote do produto já preparado, finalizado para comercialização ou para uso direto na alimentação animal, né? A lógica sempre segue esta mesma. E depois, assim, se precisar de algum material nesse sentido, por exemplo, essa parte da certificação, a gente teve um acompanhamento junto ao Grupo Gênesis, ao qual nós fazemos parte, que eles foram responsáveis pelo processo do Sindi-Rações, né? E ali da certificação. E tem esse módulo da rastreabilidade lá dentro, a gente pode compartilhar. A Bacana. gente fica à disposição nesse sentido, tá? Bacana, que a dúvida da Rafaela, ela está complementando aqui, é que se no produto final, leite ou carne, precisa de alguma notificação específica, qual lote foi usado para alimentar aquele animal, acho que é mais nesse sentido a pergunta dela. Ah, entendi. Não, na verdade, assim, isso entra no manejo do animal. Então, no manejo do animal, não no leite especificamente, não na saída, no produto final já industrializado, né? Ou mesmo processado de alguma maneira. Ali nós não vamos puxar para o consumidor ou para o elo seguinte toda essa informação da dieta. Essa informação ela fica dentro da propriedade, na propriedade, assim, o registro. Então, que lote de ração ou que lote de alimentos eu utilizei na dieta daqueles animais precisa estar registrado, mas isso não vai passar para a informação do leite que vai para o laticínio depois no processamento. Tá? Entendi. Separado, né? A do alimento para um lado, a do produto para o outro. Mas, por exemplo, Evelyn, se lá na frente vamos dizer que um consumidor, né, ele toma esse leite e fala, opa, me deu dor de barriga. Eu vou pegar esse lote do leite, vou voltar para o laticínio, ele vai dizer quais as propriedades que compuseram esse lote, que, por exemplo, 10 propriedades me entregaram leite nesse dia. Eu vou voltar para essas 10 propriedades, e essas 10 propriedades deveria ter o registro das dietas, das aplicações de medicamentos que foram utilizados nesses animais, né? A Brenda comenta. Pode terminar. Não, essa é a lógica. Essa é a lógica. A Brenda está complementando, eu também já trabalhei numa empresa de nutrição animal, então eu conheço um pouco aí dos processos, conheço um pouco do regulatório, era mais da área técnica. E a Brenda está complementando, o mapa exige o controle do BPF, né? Tem que ter o BPF, né? Na certificação do BPF. Exato. Eles fazem lá, e o controle da entrada de matéria-prima tem que ser bem rigoroso, porque o lote seja feito de maneira correta, exatamente. Exato. Isso tudo hoje tudo é computadorizado, tudo softwares, né? E o mapa é bem rígido com isso também, né? Aqui tem mais um comentário, deixa eu puxar aqui em cima, um outro comentário. Eu creio que os assuntos envolvendo boas práticas, higiene e rastreabilidade serão potencializados agora no Covid, né? O cliente está mais focado em entender os processos, sim, concordamos. Eu acho que a gente tem que ter uma paciência, uma calma agora, acho que para as pessoas que estão participando, eu tenho conversado com muitos supermercados, né, ao longo a gente atende mais de 80 supermercados aí pelo Brasil todo.
o nosso cliente final, ele tende a estar mais pobre, né? Assim, o dinheiro está mais curto Sim, nesse período, então muito desemprego. Nós vamos passar, então, a preocupação com a higiene e o controle da origem dos alimentos estará maior por uma questão de saúde pública, mas a disponibilidade em se pagar por isso vai estar menor, porque o dinheiro está curto. Então é só para a gente também nivelar essa expectativa, sim. porque não necessariamente a gente vai ter um reconhecimento desse aspecto lá no final, na ponta, com um preço. Tá? A gente tem que olhar muito para processo. Esse é um ponto que a gente insiste bastante. Olha para dentro do teu negócio como algo que te traz benefício para a sua atividade. E depois a gente vai para o mercado explicar e ofertar isso como algo que traz garantia para o seu cliente na etapa seguinte. Né? Por conta disso, vamos dizer, eu sou mais procurado para comercializar. Se eu tiver duas empresas, duas propriedades, dois produtores, um que tem controle, outro que não tem, a chance de eu comercializar aumenta se eu tenho o controle das minhas atividades, né? Sim. Então a gente tem insistido muito nesse caminho, assim, porque fica aquela disputa também assim, pô, mas se eu fizer isso você me paga mais? Não, Nessa né? situação, não está dando. Não. É. Entendi, bacana. Deixa eu ver mais uma aqui, ó. A rastreabilidade para produtos para animais está ficando que os produtos para nós. Peraí. O Nutrição Unisale manda de novo a pergunta para a gente entender melhor aqui. A rastreabilidade dos produtos para animais está ficando mais difícil do que para nós, consumidores humanos? Talvez seja essa a pergunta. Não sei se Eu não é isso. entendi como é que é. Se a rastreabilidade para produtos para nutrição animal, se ela está tão rígida, por exemplo, quanto os produtos de consumo humano. Acho que mais ou menos isso. Bom, se essa foi a pergunta, eu acho que aquilo que vai passar pelo animal vai vir para a gente, né, de alguma maneira. Então, assim, essa cadeia, nós temos que sempre levar em consideração que a gente vive num universo inteiramente conectado. A gente é um sistema, nós somos sistemas vivos, interdependentes mais do que nunca. A gente está passando por isso nesse momento. Então, de fato, assim, eu não sei se é mais ou menos, não sei responder se a nossa alimentação está mais ou menos controlada que a dos animais, mas a gente depende diretamente do que vai passar ali pelos animais e isso vai acabar na alimentação humana de alguma maneira. Vou dar um exemplo dessa interdependência. Eu conversei com uma pessoa nos Estados Unidos e ele disse o seguinte: a queda por conta do Covid, né, do volume de negócios no food service lá, né, que eles comem muita coisa assim processada, foi tão grande e gerou um impacto na cadeia de óleo, então que gerou um impacto na cadeia de soja, principalmente. Por Sim, quê? Porque muita coisa é frita. E eu nunca tinha pensado nisso, né? é Assim, verdade. poxa, então tem muita na cadeia do frango, porque tem muita coisa de frango frito, né? Sim, Então esse setor foi altamente prejudicado. Então vocês veem como a gente é muito dependente. Se a nutrição animal ou se a nutrição de planta, ou se os manejos dessas duas segmentos, eles têm algum problema, eles vão impactar na gente a curto, a médio ou a longo prazo de alguma maneira. E pode ser não diretamente na gente, pode ser na natureza também, né? No meio ambiente. Então, as coisas, a gente precisa prestar mais atenção. Eu estou vendo muitas pessoas aqui da área de nutrição, da área técnica, nós somos responsáveis direto por isso. A gente precisa ter atenção nesses processos produtivos. O consumidor quer ver o campo, mas não quer ir ao campo. sim. Ele olha o campo como uma coisa romântica, mas o campo é um negócio que tem uma rotina, uma dureza pesada Não é assim para também. amadores. Não é para amadores, e é de domingo a domingo, vaca não tira Isso, férias, né? exato. Então é isso, a gente precisa entregar essa coisa organizada. O Jean Paulo, a Brenda comenta aqui, voltando aqui para a pergunta do pessoal da nutrição da Unisale de Lins,
O comentário dele é que ele acha que a rastreabilidade para produtos animais parece ser mais rígida do que alimentos para humanos. Algumas, Ah, assim, entendi. é bastante rígido, né? E as pessoas às vezes não visualizam isso, né? Acham que a gente Perfeito. dá qualquer coisa para os bovinos comerem e eles produzem carne e leite milagrosamente, né? Aleatoriamente. É, Exatamente. E não é sim, bem assim, né? Precisa de uma dieta correto. balanceada, enfim. E aí aqui a Aline mandou, mais do que nunca temos que pensar em rastreabilidade alimentar. E a Brenda contribui aqui também. Aqui no Nordeste de Minas, a exigência do mapa para indústrias de nutrição animal é rigorosa, assim como para a alimentação humana, é o que a Ótimo, gente estava comentando, né? O mapa ótimo. não brinca em serviço, gente. Se você É. não tiver tudo na linha ali, você provavelmente vai ter algum problema. A Cida está fazendo uma pergunta, um abraço, Cida, sobre preço. Tudo tem a ver com oferta, demanda e poder aquisitivo do consumidor. Mas no futuro, certamente, o que é de melhor? Origem, o controle? O que será melhor remunerado? O que eu estou entendendo aqui, mas no futuro, certamente, o que é melhor de origem e controle será melhor remunerado? Eu entendo Isso. que sim, sim, eu acho que sim. E tem uma questão também que a gente tem que aproveitar para refletir nesse período, que são os produtos locais, os produtos que estão mais próximos, assim. Tem coisas que não, né? Assim, não dá. A gente tem que trazer carne lá do Rondônia, Roraima, lá de cima, do norte, para vir para cá, porque a concentração do rebanho está lá, Mato Grosso e tal. Mas outros itens a gente começa a olhar para regionalização. Está acontecendo, hoje de manhã eu tive uma reunião com produtores de melão ali do Vale do São Francisco, e são exportadores, e ainda não tem vamos dizer, uma clareza muito grande sobre como vai funcionar a exportação para a Europa, que é o principal mercado nosso de melão, né? Sim. Das diversas variedades. Por quê? Eles estão com medo de trazer produtos de outros locais, mesmo que sejam certificados, rastreados, né? Tem uma questão de contaminação agora entre continentes, e também porque vem uma onda de valorização de produto local gigante. Então, assim, vamos comprar e comer o que está aqui perto. Por que eu preciso trazer um negócio lá do outro lado do oceano, né? E Sim. nesse quesito, a gente é muito privilegiado. A gente tem uma variedade, uma quantidade de coisas enorme aqui. Então, essa valorização do local, essa valorização do local, Brasil, local, região, né? Foi falada, acho que é Brenda de Minas aqui, tem muita coisa regionalizada que é espetacular. Sim. E a gente precisa colocar isso como valor, a gente precisa dar valor de fato para esses alimentos, né? São coisas muito boas, Sim, sim. saudáveis nutricionalmente e gostosas de se comer. Não, sem dúvidas. E aqui no Brasil, nós somos autossuficientes, né? Temos muita coisa boa e Sim, alimentamos, inclusive, outros países, né, Giacomo? sim. E alguns brasileiros com Z, né, como o pessoal diz aí, acham que a gente ainda depende e as coisas de fora são melhores, né? Ainda tem algumas Não, pessoas que de pensam maneira assim, mas alguma. nós temos coisas maravilhosas, muito melhor que lá fora, às vezes, né? É. Principalmente frutas, né? Assim, a gente tem uma abundância Mas gigantesca. a carne, a fruta, Sim, ou se a fruta, gente carne, pegar com leite, certeza. queijo também, a gente se de novo se vasculhar, a gente acha queijos muito bons aqui. Então, Não, assim, eu fiz uma live aqui no Prioriagro sobre queijos artesanais, porque foi uma olha só. dos segmentos que mais sofreram, né, agora durante a Sim, pandemia, os pequenos produtores artesanais, enfim. E, nossa, tem muitos queijos premiados aí na exato. Europa, né, em regiões da França aí, que trouxeram prêmios para o Brasil. Então, assim, nós não É, devemos em nada quanto a é. alimentos para outras regiões do mundo. E, assim, Vinhos. exatamente. Olha uma pergunta do Altair aqui. Por que algumas atividades, como frutas, têm tanta dificuldade de chegar aos mercados externos? Muitas vezes por uma questão de shelf life do produto ou de concorrência. Então vamos pegar a cadeia da banana, né? Eu acho que talvez vocês que estão ouvindo já ouviram falar daquela Chiquita banana, né? Que é até usa-se uma simbologia da Carmen Miranda, assim como uma referência à marca, e tal. É produzido na Costa Rica, Equador, nesses países que têm um apoio muito grande, principalmente dos Estados Unidos, né? O tipo de produto e aí o apoio
até o aspecto econômico, é muito maior e muito mais organizado do que o que a gente tem aqui. Nós temos algum nível de início de exportação, neste exemplo que eu estou dando da banana, para a Europa. Mas a hora que a gente vai competir com banana do Equador e banana da Costa Rica, a gente fica para trás. E a variedade da banana também, essa que eles exportam, é diferente da nossa e o europeu gosta de um negócio meio também como se fosse mais plastificado, né? Assim, o americano também. A nossa banana, ela dá aquelas pintas, ela tem outra característica, que não prejudica o sabor e nem a qualidade do que está dentro, mas esteticamente ela não fica num padrão desejado. Estou dando um exemplo de uma cadeia, né? Mas eu acho que a gente, Altair, tem mais, vamos dizer, que se organizar para conseguir fazer isso do que efetivamente restrições de produto ou cultura. Se a gente pudesse processar mais tomate para fazer tomate enlatado pelate para mandar para fora, eu acho que aconteceria. Frutas também já processadas para enviar para fora. Enfim, tem um universo de coisas que a gente, para vocês terem uma ideia, nós somos menores do que o Peru e o Chile em exportação de frutas. Eles exportam, acho que, não sei se esse número está mais atualizado, mas até onde eu tinha no final do ano passado era 2 bi de dólares. E a gente são 600 milhões, 700 milhões de dólares. Então, Nossa, é bem expressivo. é diferente, muito grande a diferença entre o que nós exportamos e o que os outros, esses países menores exportam. Bacana. Aqui mais um comentário da Brenda, Brenda tá Ativa. frenética aqui nos comentários. O mercado está cada vez mais exigente e vai exigir das empresas um bom trabalho de rastreabilidade, porque isso representa segurança para o consumidor final, seja ele animal ou humano, com certeza. Aí, Perfeito. Ô, Jean Paulo, eu fiquei com uma curiosidade aqui, e eu queria entender para vocês, no processo de implantação da rastreabilidade, né, quais são os principais desafios aí que vocês encontram, tanto com o produtor quanto com o varejo? Conta um pouco para a gente aí. Sim, a gente temos mais 10 minutos, mais ou menos. Tá bom, Eveline. Eu acho que assim, uma coisa que eu já me convenci nesse período inteiro, porque quando nós começamos a fazer isso há 15 anos atrás, eu vi que você é zootecnista de formação, correto? Sim, sim. Tá, eu também sou de formação Ah, que zootecnista. legal. E eu peguei, no último ano da minha faculdade, eu peguei exatamente o pico do problema da vaca louca na Europa. E eu estava fazendo estágio de conclusão lá na Europa, que foi um intercâmbio e tal. Foi muito interessante, eu não tinha noção do impacto desse negócio, ou da minha vida que ia acabar entrando nesse negócio, né? Passou o tempo, 15 anos trabalhando nisso, e eu percebi que, assim, o ser humano, para mudar algumas características e alguns hábitos e atitudes, ele precisa de algum nível de pressão. Sem dúvida. Então, assim, eu estou mal da saúde, o médico mandou eu cuidar da minha dieta, eu não cuido até que eu tenha um infarto, né? Aí eu começo a prestar atenção naquilo. Bem Então, isso. as lógicas de imposição na cadeia de abastecimento, para eu exportar, eu preciso ter rastreabilidade, se eu quiser acessar determinado mercado, eu preciso controlar, eu só vendo para esse cliente se eu tiver esse nível de registro, de controle, ou o governo colocou essa lei. Então, basicamente, a gente tem um ponto de partida que é por exigência, né? Raros são os casos onde o produtor, seja ele qual for, seja ele o tamanho que for, fala assim, poxa, eu quero colocar isso na minha estrutura porque eu me beneficio disso. Enquanto ninguém pedir, ele não faz. A maioria dos casos acontece dessa maneira. E como foi falado desde o início aqui, assim, a demanda por maiores controles, registros e a corresponsabilidade nessa cadeia tão dependente, tão interdependente e tão preocupada com a segurança do alimento é grande. No final do dia, eu estou olhando gestão de risco, muitas vezes, da minha marca, né? Então, eu preciso ter controle mínimo, básico, de legislação e, se possível, estender um pouco mais a outros controles. Isso acontece quando eu, então, estou comprando de um determinado fornecedor e eu ponho a minha marca. Aquilo passa a ser a minha responsabilidade, né? Então, vamos dizer, voltando à sua pergunta, quais são os principais desafios? Isso, vir essa consciência de que não precisa ser exigido para eu fazer, deveria ser algo que eu faço porque
aquilo É bom para mim. é bom para mim, traz vantagem para mim, né? Assim, para de fumar, por quê? Porque é bom para você, entendeu? É mais ou menos assim. Parece simples falando, né? É, Mas mesmo a gente, né? Até com hábitos alimentares, faça exercícios físicos. Beleza, é bom para mim, né? Mas até você é, desenvolver o hábito, conseguir é, sair de casa hoje não pode, gente. Mas ir para é, academia, enfim, entendo, né? Todo um processo dificultoso. Um é. comentário aqui da Carol. Fui lá na Fruit Logistic e vi também como outros países exportam coisas boas. Porém, ninguém tem a grandiosidade territorial a ser explorada como o nosso Brasilzão. É isso Nossa, mesmo. concordo 100%. Podemos explorar muito mais, né? E É, tentar levar nossas frutas aí para mais lugares, não exatamente. só frutas, né? Acho que não quero ter um cunho político, mas a gente tem feito um bom trabalho em expandir mercados aí no exterior nos últimos anos, né? Acho que a gente tem muito, e tem muita coisa ainda para trabalhar nesse sentido, Sim, né? Com vários produtos. concordo. Ô, Jean Paulo, estamos chegando aqui quase ao final da Sim. nossa live. Não vamos estender muito, senão vai acabar. Não consigo salvar ela depois. Tá bom. Deixa uma mensagem final aí para o pessoal para entender um pouco mais de rastreabilidade. Conta um pouco mais da Paripasso também para a gente entender onde vocês estão, como vocês atendem, como entrar em contato. Nós temos ainda 6 minutos, mais ou menos. Pode ficar à vontade. Bom, nós estamos no Brasil inteiro, nós temos duas sedes principais da Paripasso. A gente está num guarda-chuva de um grupo que se chama Grupo Gênesis. A Paripasso é um elo que está mais voltado para a área de rastreabilidade e também de tecnologia com soluções para rastreabilidade e segurança do alimento, né? Tem a parte de laboratório, tem a parte de grãos, a gente ainda tem também uma atividade no Sisbov, tem certificação, são unidades diferentes, a certificação do orgânico, outros modelos de certificação também. Bom, contato, acho que o site é o melhor caminho, né, que é paripasso.com.br ou genesis.com.br, eu acho que ali direciona também para as nossas atividades e depois, de alguma maneira, cai em mim ou em alguém do time, né? Bacana. E assim, pelas mensagens que estão sendo colocadas, algumas que eu estou vendo aqui, muitas pessoas técnicas acreditem nesse caminho. Eu acho que para nós técnicos isso é o suprassumo da nossa atividade assim de organização, de trazer benefício real, com propósito verdadeiro assim para a cadeia de alimento. O alimento, o agro, você vê, o Airbnb teve uma baita queda, o Uber também. Agora o agro Uhum. não. Nós somos essenciais para essa cadeia toda, né, da humanidade. E a gente precisa zelar por ela, então vamos nesse caminho. Sim, Não sim. vamos desistir deste caminho do aspecto técnico, né, de segurança desse alimento. E com muito amor também, se possível. Não, acho que a maioria das pessoas que estão aqui são agrônomos ou tecnistas, desculpa, estudantes, temos alguns estudantes, nutricionistas, está todo mundo interessado aí nessa cadeia de alimento que, como você diz, a crise sempre vem menor. Tem uma última pergunta aqui da Aline. A empresa possui alguma área para pesquisa com o consumidor? Não, a gente não tem uma área específica para pesquisa com o consumidor. Algumas vezes, a gente realizamos pesquisas com nossos clientes, então a gente acaba contratando dentro de um supermercado, um ponto final, assim, que tem conexão com o consumidor, a gente contrata uma empresa que faz um levantamento pontual. Mas nós não temos uma ação ou pesquisa ou levantamento específico com consumidores. Bacana. Jean Paulo, mais uma vez, obrigada por ter participado aqui da live com o Priori Agro. Quero falar que, para quem não conhece o Priori Agro, que é seguidor da Paripasso, queria convidar a seguir também o Priori Agro. Estou sempre esclarecendo vários mitos relacionados à produção de alimentos, proteínas de origem animal e outros alimentos também. Sigam aí o Priori Agro para conhecer mais também. E mais uma vez, aqui eu tenho mais uma que eu sou engenheira de alimentos e gostei bastante do bate-papo. Obrigada aí, Que bom. Franciele. Seja bem-vinda. A Carol aí falando, sou agrônoma e me preocupa muito com a segurança alimentar. Tem um delay, né? Então o pessoal vai Sim, comentando depois. sim. Bom, João Paulo, mais uma vez, muito obrigada. Eu vou deixar essa live salva no YouTube, pessoal. Semana que vem ela vai estar lá, salva no YouTube. Eu não estou deixando salva aqui no Instagram, porque eu quero que vocês venham aqui assistir com a gente, participar, enviar perguntas. Então, por isso, estou deixando só na semana que vem. E
Muito obrigada, Jean Paulo. Se quiser deixar Obrigado. alguma palavra aí no finalzinho, se quiser dar uma palavrinha aí para o pessoal, fica à vontade também. Quero só agradecer novamente vocês e a oportunidade. Eu acho que essas conversas são muito sempre produtivas e, obviamente, espero tenha contribuído de alguma maneira para quem está Não, aqui. sem dúvida, foi ótimo. Obrigada a todo mundo que participou da live. Acho que a presença de vocês é essencial. Semana que vem tem live de novo. A gente vai falar um pouco sobre agricultura, uma live um pouco diferente. E eu aguardo vocês. Obrigadão, Tá bem, pessoal. Obrigada, Jean obrigado. Paulo. Um Tchau, abraço. Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.